Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, sou o sócio proprietário do escritório Flávio Brito Advocacia Especializada e somos especialistas na área de concursos públicos e servidores públicos. E esse vídeo, em especial, ele se destina aos candidatos que estão concorrendo ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Recentemente nós tivemos aí o resultado preliminar da avaliação de heteroidentificação. E aqui, pessoal, sempre há problemas nessa fase e eu queria compartilhar aqui com vocês algumas informações que eu acredito que é de suma importância. Muitos candidatos já entraram em contato conosco, indagando algumas questões, inclusive nós fizemos recursos administrativos para ajudar e auxiliar o pessoal nessa fase. Mas vamos lá, primeira coisa que a gente constatou aqui nesse resultado preliminar é que a comissão ela não motivou, ela não justificou de forma pormenorizada as razões pelas quais ela chegou a essa consideração de que o candidato não foi enquadrado como negro. E aí, veja só, a ampla jurisprudência dos nossos tribunais, do STJ, do STF, é de que todo ato administrativo, como é, por exemplo, esse ato aí de eliminação do candidato em concurso público, ele deve ser devidamente fundamentado. Então, não há como simplesmente a banca dizer indeferido e ponto. Como é que o candidato ele vai recorrer dessa decisão? Como é que o candidato vai impugnar se não há razão? Se a comissão não apontou, não exteriorizou a sua justificativa. Quais foram as características levadas em consideração pela comissão? Então, se não houver parâmetro, se não houver critério objetivo, então nós estamos diante de uma avaliação altamente subjetiva. Todos vocês sabem que a lei, ela coloca que essa condição de ser negro, ela é uma autodeclaração. É bem verdade que a lei também diz que, e conforme também entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa autodeclaração ela também deve ser confirmada por uma comissão, que é a comissão de heteroidentificação. Mas isso não significa dizer que a comissão ela pode tomar a sua decisão de forma arbitrária, de forma sem qualquer justificativa. Isso não pode acontecer e esse ato ele já é nulo de pleno direito, certo? Isso também se configura um cerceamento à defesa do candidato. Como é que o candidato realmente vai exercer a sua defesa se ele não sabe qual foi a razão, qual foi o motivo? Outra questão muito problemática nessa fase de recursos administrativos é a impossibilidade do candidato, por exemplo, anexar a documentação que seja ali complementar. Então, essa documentação pode ser documentos oficiais, como cadastros oficiais que já demonstram que a pessoa é reconhecida ou considerada como parda, por exemplo. Também documentos de outros concursos que esse candidato concorreu e foi aprovado, foi considerado negro durante a fase de avaliação de heteroidentificação. Então isso já demonstra uma certa contradição. E também, por exemplo, um atestado dermatológico que o candidato pode juntar a fim de comprovar também, por um critério mais biológico, e também juntar certidões de nascimento dos seus pais ou avós, até para comprovar essa ascendência negra. Então, são vários documentos que o candidato pode se valer, mas ele fica impossibilitado de juntar essa documentação no recurso administrativo. E aí, só em eventual ação judicial é que o candidato pode apresentar isso. Então, esse também é um cerceamento ao direito de defesa aqui na fase de recurso administrativo. Outra questão problemática, pessoal, que muita gente me perguntou, é em relação à possibilidade de remanejamento com essa eliminação para a lista da ampla concorrência. E aqui, pessoal, o edital é muito claro no item 7.4 que esse indeferimento ele acarretará necessariamente a eliminação do concurso. Então não é só a eliminação daquela fase
daquela lista específica e reservada para candidatos negros. Não. O edital diz que é eliminado totalmente do concurso. E esse item do edital ele tem a fundamentação na Lei 17.432 de 2021, que é a lei que institui essa política social das cotas na administração pública estadual. E lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ele também diz, né, que essa não validação da autodeclaração, ela acarretará a eliminação do concurso. E pior, pessoal, o artigo 3º diz que essas vagas remanescentes, por exemplo, se esses 20% não forem preenchidos, né, dos candidatos negros, essas vagas remanescentes elas serão revertidas para ampla concorrência. E, de certa forma, isso descaracteriza um pouco, né, a política de cotas que a lei se propõe fazer. Há uma discussão também muito interessante, né, que tem permeado o nosso Poder Judiciário, é que essa reserva de vagas ela deveria ocorrer não na fase final do concurso, mas sim em cada etapa do concurso. Isso, por exemplo, aconteceu recentemente no concurso da PRF. O Judiciário entendeu que essa aplicação da reserva de vagas deveria ser em cada etapa do concurso e não ao final. Então isso é uma questão também que pode ser suscitada. É uma lei desse ano, né, a lei estadual, então ela pode sim ser questionada justamente pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora vejam só, caso o recurso administrativo não seja satisfatório, né, e você não consiga reverter essa situação, você também pode ingressar com uma ação judicial para discutir essas questões. Primeira questão, em relação às nulidades que ocorreram nessa avaliação. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a ausência de fundamentação. Não houve fundamentação. Então, como é que o candidato pode recorrer? Como é que o candidato pode impugnar a decisão da comissão se não há justificativa? Então, essa é uma nulidade que precisa ser suprida. Outra coisa, o Poder Judiciário pode analisar a vasta documentação que o candidato tenha. E aí vai ser caso a caso, tem que se analisar, né, o que é que realmente o candidato tem ali para apresentar ao Poder Judiciário. E a gente sabe que muitos juízes, muitos desembargadores, eles têm uma certa tendência a não intervir nessas decisões da banca, das comissões, e isso é muito preocupante. É por isso que o candidato ele tem que ter uma vasta documentação para comprovar isso. Agora, subsidiariamente, ou seja, um pedido secundário, caso o judiciário entenda que não houve nulidade, caso o judiciário entenda que você realmente não deveria estar na lista de cotas, mas deveria ser garantido o remanejamento para a ampla concorrência. E isso, pessoal, já existem precedentes nos nossos tribunais de que o candidato que não for enquadrado ali na fase de avaliação de heteroidentificação, se ele tiver nota suficiente para concorrer ali na ampla, ele deve ser mantido na ampla concorrência. Senão, pessoal, estaríamos aqui a penalizar aquele candidato que se autodeclarou negro. Então, essa é uma questão muito importante. Então, essas foram as principais questões, né, as principais dúvidas que os candidatos têm. Mas, se você tiver alguma outra dúvida, né, aqui na descrição do vídeo você vai ter o link aí do nosso WhatsApp, que a gente pode estar orientando. Vamos também fazer alguns vídeos explicativos como esse, certo? E também artigos no nosso site, para que a gente possa orientar melhor os candidatos no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. E eu também quero que você nos siga, né, nas redes sociais. Você pode encontrar também aqui os nossos links, né, do Instagram, do nosso site, certo? E também do nosso WhatsApp, para que você possa nos conhecer melhor. Então, pessoal, essas são algumas das considerações que a gente tinha a fazer e estamos à disposição, né, para esclarecer o que for necessário e lutar junto com vocês até o final para que seja garantido os direitos dos concurseiros.